Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Reviravolta urgente no caso Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno acaba de desistir de ir para o West Ham, é isso mesmo, o jogador desiste e fica no Flamengo, né? Conforme o próprio Gabigol apurou. Gabigol, o que tu falou? Isso, pode falar rapidinho? Bomba, Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Você que apurou? Foi eu. Então, como vocês perceberam, o próprio Gabigol deu a bola aí, né, e falou que o Fabrício Bruno fica no Flamengo. O principal apurador do Flamengo se chama Gabigol, né? Deu a notícia e depois de alguns dias foi confirmado assim que o Fabrício Bruno fica no Flamengo. Na tua opinião, foi uma decisão acertada do jogador do Flamengo? Então deixa tua opinião aí, o seu like ajuda demais. E vamos embora com mais um vídeo, galera. Pode chamar. A gente já sobe esse drone? Gente, quando o Vene me contou no camarim, eu fiquei impressionada por várias coisas, né? O Vene tem uma reviravolta aí pra contar pra vocês na ida do Fabrício Bruno pro futebol inglês. O que aconteceu, Vene Casagrande? Primeiro, boa tarde pra você. Boa Lucas tarde. Pedrosa, Boa você tarde. de casa nesse feriado com a gente. Um beijo, obrigada por deixar a gente entrar na sua casa. O Fabrício Bruno não vai mais ser vendido? Antes de mais nada, quero agradecer ao Gabigol, porque foi uma assistência do Gabigol. A verdade é essa. O que ele fez? Pra quem não sabe, na zona mista do jogo de quarta-feira, o Gabigol passou na zona mista atrás do Fabrício Bruno e gritou para os jornalistas, querendo chamar a atenção, falando, ó, informação, o Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Gente, assim, todo mundo riu naquele momento porque ninguém imaginava que isso era verdade. Mas era? Já Não, era? aí deixa eu Ou ele tava explicar. brincando? Aí Tá. eu fiquei curioso, eu falei assim, gente, o Gabigol não é amigo pessoal do Fabrício Bruno. Não faz o menor sentido ele brincar com algo com o Fabrício Bruno assim. Algo tem. Aí eu fui apurar, depois dessa declaração do Gabigol, e lá no Flamengo me confirmaram. Sim, o Gabigol ele tá dando uma informação que é verdadeira. O Fabrício Bruno, ele não quer ir. Tanto é que ontem à tarde, logo depois do programa, a gente publicou que o Fabrício Bruno não queria aceitar a proposta, estava tentando o aumento salarial do West Ham. Por quê? Na conta que o Fabrício Bruno fez junto com a família dele, isso eu estou falando pelo que foi passado ao West Ham e também ao Flamengo. O Fabrício Bruno sentou com a família dele e viu que ele ganharia a mesma coisa do que ele recebe aqui no Flamengo. E lá o custo de vida é muito maior. Então, pela questão financeira, ele entendeu que não valeria muito a pena ele ir para os Estados Unidos nesse momento. Trocar o certo pelo duvidoso, porque lá ele ia brigar por posição, aqui ele já está consolidado, e ele entendeu que nesse momento, no ponto de vista financeiro, não valeria tanto a pena. Aí ele tentou um aumento junto ao West Ham, o West Ham bateu o pé e falou, não, aumento salarial a gente não vai dar. É isso aqui, ou você aceita ou não. E aí hoje ele tomou a decisão, minutos antes do programa começar, a gente soube e a gente publicou nas redes sociais do SBT e também tem lá no canal Vene Casagrande, no Instagram, vocês podem ficar à vontade em acompanhar. E é isso, ele tomou a decisão, avisou ao Flamengo, avisou ao diretor do West Ham, que está aqui no Rio de Janeiro, e decidiu ficar no Flamengo. Vamos primeiro ilustrar o que o Vene falou em relação ao Gabigol com o vídeo. A gente tem um vídeo, é esse vídeo aqui, ó. Vamos subir o áudio aí, ó, de novo. Foi eu. Então tá bom. Bomba, Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Foi eu. Então tá bom. E você vê que a reação do Fabrício Bruno, ele nem olha para trás. Assim, eu vou falar o que eu tenho de informação. Pessoas de dentro da diretoria do Flamengo... Pra quem não tá vendo, peraí. Vai, anda mais um pouquinho. Tá aqui o Fabrício Bruno, tá, gente? Esse é o Fabrício Bruno, tá de costas, muita gente não pode não reconhecer. E aí você tava dizendo que ele nem olha pra trás. Ele nem brinca, por quê? Eu vi esse vídeo várias vezes. E eu falei assim, gente, isso aí não é uma brincadeira, não. Não faz o menor sentido o Gabigol brincar com o Fabrício Bruno. Eles não são amigos, não são nada, não tem nenhuma relação pessoal, é apenas uma relação Vene, profissional. quando você brincava de Scotland Yard, você vencia sempre? Não, Detetive? eu vou ser sincero, não era minha praia esse jogo, não. Lucas Pedrosa, o homem foi fuçar uma fala solta de Gabigol e o homem apurou e viu que Fabrício Bruno realmente não estava querendo ir e hoje trouxe em primeira mão, drone do Vene Casagrande, que ele não vai mais. Várias coisas tem dentro dessa situação. Primeiro, não vamos julgar o pessoal. Sim. A gente pode ter a nossa opinião, mas o jogador tem a opinião dele. Tem o olhar cultural, o olhar familiar, o olhar da qualidade do que A ele esposa tá tem grávida. como ponto de vista. A esposa tá grávida. Tudo isso tem. A gente tem que respeitar a escolha dele. Mas podemos ter também nossa opinião, não é mesmo, Lucas Pedrosa?
talvez seja, a gente se impressionou com o valor que o Flamengo ia receber para um jogador que já está mais velho para receber um valor tão alto, não é um jovem. Sim. Talvez essa seja a última grande proposta da vida do Fabrício Bruno. É difícil a gente... Eu acho que, assim, a gente tem que pensar na carreira dele. Se a gente for pensar futebolisticamente, eu acredito que ele tenha tomado uma decisão que não me é a mais correta. Ficar no Flamengo ganhando alto salário no Rio de Janeiro, que é um baita lugar, com o suporte que ele tem, com o suporte familiar também, porque a mulher tá grávida, então você pode ter outras pessoas ao seu redor de uma forma mais fácil. E hospitalar também, E porque hospitalar ter filho também. no Brasil é diferente fora do Brasil. Tá longe de ser um absurdo, tá? Longe, longe. Agora, se eu for analisar a carreira do Fabrício Bruno, vamos lá. Ele sai, passa por Cruzeiro, passa por Chapecoense, Red Bull Bragantino, Flamengo, auge da carreira. Aí ele pode, o único auge além do Flamengo aqui na América do Sul é você ir para a Europa. Sim. Só que ele não ia só para uma Europa, para um mercado qualquer. Ele ia para a Premier League, para jogar no West Ham, que é um time ali de meio de tabela, que às vezes disputa a competição continental. Então, na minha visão, o melhor caminho para o Fabrício Bruno seria ele ter essa experiência, dele jogar numa Premier League, que é algo diferente, dele conhecer outra cultura, dele criar os filhos dele também numa cultura diferente, onde você aprende o inglês. Tudo isso edifica a pessoa. Então, se eu fosse o Fabrício Bruno, unicamente, exclusivamente, eu iria para a Inglaterra. Mas eu não posso falar que, meu Deus, ele está certo ou ele está errado, porque depende da esposa, depende da família. E a gente sabe que um atleta muitas vezes não funciona sem a sua família. E isso é completamente normal, como qualquer pessoa. Então, eu entendo, mas eu iria. Vocês sabem que eu gosto sempre de tentar trazer o olhar familiar, né, para esses casos. E esse é um caso muito curioso, né? Eu acho também, na minha opinião, de fora, é claro, né, não é a minha família, que o ideal seria o Fabrício Bruno ir. Se a gente pensar em cifras, Vene Casagrande, a gente não pode pensar só no que a gente ganha hoje e gasta hoje. A gente tem que pensar o que traz aquele time, aquela competição. Ele vai jogar numa Premier League para sua carreira a longo prazo. E a gente está falando de um jogador de futebol que vai jogar aí mais 10 anos. Então, eu gosto de morar no Rio, eu gosto de... Mas daqui a 10 anos, quando você parar de jogar, você faz a tua cama ali financeira e você volta para morar onde você gosta. Mas, enfim, a gente sabe que pode existir também ali uma tensão ali, uma insegurança da mulher que está gestante, né? Em ter o seu filho fora, a questão hospitalar fora do Brasil. A gente tem uma rede hospitalar aqui muito boa. O Brasil, ainda mais para grávida, é uma questão muito positiva. Então, às vezes, ela tem uma insegurança assim, mas talvez poderia ter feito um processo, vai ele primeiro, eu tenho um filho aqui, depois a gente vai, você vem na hora que o filho nasce. Eu não sei, Vene, mas... Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Eu acho um desperdício. Eu acho que está que sendo um tem, pensamento extremamente pequeno. Assim, não sei quem tomou a decisão final, se foi o Fabrício Bruno com a esposa, ou a esposa acabou forçando o Fabrício Bruno a não tomar essa decisão, mas é um pensamento extremamente pequeno. Ele não está botando na ponta do lápis o bem intangível que ele teria durante esse período lá na Inglaterra. Por exemplo, justamente pelo lado familiar, ele teria a oportunidade de dar as condições dos filhos aprenderem inglês, a própria esposa aprender inglês, ele mesmo aprender inglês, conhecer uma cultura totalmente diferente. Ele não está indo para ficar para sempre. Ele está indo para passar um período lá, um período que seria extremamente importante para ele, no ponto de vista futebolístico, como o Pedrosa mencionou, porque ele ia atuar na principal competição do futebol no mundo, que é a Premier League. Além disso, ele teria outros ganhos. Eu entendo que o custo de vida lá é muito mais caro, mas você não pode botar no papel apenas o gasto que você vai ter com aluguel, por exemplo, que lá é extremamente caro. Sim. Mas tem o ganho também, o outro ganho cultural. Você ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outra língua. Eu, particularmente, acho o seguinte, se ele tivesse, 21, 22 anos, eu ia até entender, mas ele tem 28 anos. É a última oportunidade que ele vai ter. Gente, o Fabrício Bruno pode voar até o fim dessa temporada. Eu acho muito difícil chegar a um outro clube e oferecer 15 milhões de euros ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno com 28 anos. E assim, não só a questão cultural e familiar, mas também para o que agrega a imagem dele como jogador de futebol, isso que eu ia né? falar. Se ele arrebentar no West Ham, que não Perfeito. é difícil, ele é um cara alto e veloz, o que é isso muito aí. raro, o que acontece com ele? O Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro, né? Isso tem que ser deixado claro, e a gente pôde ver um teste de fogo com ele na seleção brasileira jogando contra várias seleções. Inclusive, acredito que isso tenha pesado muito para o West Ham vir procurar o Fabrício Bruno. Então ele faz 1, 2 temporadas de alto nível na Europa, ele consegue no mercado interno, inclusive, conseguir um contrato de renovação ou ir para um clube que pague mais a ele, e cada vez mais ele vai edificar ali a carreira dele, inclusive financeiramente.
Mas eu tô muito nessa com o Vene também no sentido de o ganho como pessoa é praticamente intangível. Você não consegue dimensionar o que é você viver outra cultura. Pode ser positivo para uns e negativo para outros. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas consegue entender que, cara, isso aqui mudou minha vida, isso aqui mudou minha cabeça, a forma como eu penso e tudo é uma mais. entrega, às vezes até que muita gente pode não conseguir viver longe do seu país, pra gente é uma coisa positiva, mas Sim. tem gente que pode não enxergar desse jeito, mas é uma entrega que o jogador de futebol sabe que se ele for um cara que performa nessa prateleira alta que é a do Fabrício Bruno, uma hora isso vai acontecer, ele não vai viver no Brasil pra sempre, né? Uma hora ele vai ter que caminhar na Europa, Tem um detalhe, até pra dar assim, um pulo na meu própria ponto é o carreira. seguinte, tudo bem, ele assinaria um contrato de 5 anos, mas se desse um ano ele não tivesse se adaptando bem, ele poderia retornar ao O futebol contrato brasileiro. seria de 5 anos 5 ainda, anos. né? Gente, assim, tô Eu iria com impressionada. certeza. Eu eu tô iria com impressionada. certeza. 5 anos de Só amor. trazendo o lado do Flamengo, que é um clube que aceitou a proposta para poder vender, o Flamengo em nenhum momento vai chegar no jogador e vai, entre aspas, forçar Claro. a saída. Porque isso já aconteceu. Por exemplo, quando o Gerson saiu, foi para o futebol francês, o Flamengo, na ocasião, queria muito fazer a venda, porque era durante a pandemia. Nesse caso, embora seja um valor absurdo, mas o Flamengo está super tranquilo, a diretoria não vai brigar, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que é considerado titular. E, tecnicamente, Só é ruim para o Léo Ortiz, né? Olha porque aqui, ó. vai ter que brigar pela titularidade Fabrício novamente. Bruno acertou em decidir permanecer no Flamengo? Essa é a pergunta da nossa enquete. Eu acho que não, mas é a opinião nossa, tá? A gente não tá julgando a escolha de ninguém, não, hein? A gente só, cada um aqui deu sua opinião. A minha foi que eu iria. Isso é muito pessoal, Vene não tem iria. como. Pedrosa iria. E você? Acha que sim? Está em alta aqui? Deixa ele? Ou não? Oportunidade única. Tem um olhar também nessa enquete do torcedor, né? Se ele jogasse no meu fogão e eu fosse botafoguense, eu não ia estar preocupada em cifra. Eu ia querer mais é que ele ficasse. Porque a entrega técnica do Fabrício Bruno, a gente colocou ele ano passado como grande destaque numa temporada muito difícil do Flamengo. A gente Sim. está falando de um elenco Jogador de recheado seleção. Jogador de seleção. estrelas e ele foi um grande destaque. Agora, jogador de tem um seleção outro hoje. debate no meio dessa história aí, que é o seguinte: é o Flamengo que está pagando muito bem ou é o West Ham que está pagando muito mal? Você trate de pegar o seu telefone e descobrir enquanto a gente Não, chama o porque aí- BT. Você Pois vai ter não. essa resposta? Vamos lá, gente, Então vai ter. vamos lá. O Flamengo iniciou a Clássico dos Milhões e teve bate-papo com o zagueiro Davi Luiz para falar sobre o momento do time. Cadê? Clima leve e muita alegria. O Flamengo voltou aos treinos mais confiante e feliz em conquistar a vaga em casa para as oitavas de final da Libertadores. O sorteio das oitavas acontece na próxima segunda, mas enquanto isso, o rubro-negro já tem um clássico diante do Vasco pela frente. E a preparação para o jogo para enfrentar o principal rival teve uma visita especial de um velho conhecido do time, William Arão. Eu tive aqui muitos momentos felizes, muitos momentos marcantes. Mais tempo aqui, bem dizer, do que na minha própria casa. Para a partida, o Flamengo não vai poder contar com Ayrton Lucas. O lateral esquerdo teve lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento, mas está fora do duelo com o Vasco. Já De La Cruz, que sofreu uma pancada e pediu para sair de campo, ainda será reavaliado. Com o Brasileirão paralisado, o Flamengo já volta enfrentando o Vasco, que está na 13ª colocação. Já o rubro-negro é o 3º colocado e quer voltar à liderança. A zaga ainda continua sendo um ponto forte do Fla e conta com a ajuda de um dos mais experientes. Eu brinco muito com eles, eles até me chamam uns de coroa, outros desse. E hoje eu corro atrás dos meninos de 20, de 18 e enquanto eu estiver vendo que eu tô dando conta disso, eu vou estar jogando futebol. E tem Clássico dos Milhões. Vamos chamar o Vasco, mas antes vem a resposta aí. Cadê a resposta? Bom, no meu ponto de vista, é o Flamengo que está pagando muito bem. O Flamengo está pagando muito bem. E morar no Rio de Janeiro, ganhando bem, estrutura. Daqui a Mexe. pouco vai entrar nesse telão lindo aqui uma pintura. Sabe qual é o nome do artista? Marcelo. Pô, sabia. Então, é isso aí, nação. Mais uma notícia sobre o Flamengo e sobre o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno desistiu de ir para a Premier League, o famoso West Ham, né? É um time de meio de tabela que, se a gente for pensar na minha opinião, se a gente for pensar pelo lado de carreira, ele fez uma das suas piores decisões da vida só pelo lado de carreira. Carreira jogador de futebol, né? Mas se for pro lado extracampo, talvez foi uma decisão acertada. Uma acertada decisão, né? Porque a gente tem que olhar para os dois lados e principalmente
pelo lado fora de campo. Sabemos que o extracampo acaba influenciando muito o dentro de campo, né? A gente tem um caso muito recente agora do Gustavo Scarpa. Estava vivendo o seu auge no Palmeiras, tinha um sonho de ir para a Europa, já o Scarpa tinha 27, 28 anos para cima já, mais ou menos. Tinha esse desejo de ir para a Europa. E o que aconteceu? Foi para a Europa, foi para o Nottingham, acho que foi o Nottingham, né? O time lá do Danilo, também do ex-Palmeiras, foi para lá. Não jogou, foi mais reserva, sofreu com muita lesão, foi emprestado para a Grécia. Foi qual time ele foi para a Grécia? Não, Panathinaikos não. Não, foi para a Grécia, foi para a Turquia. Ele rodou 2 times na Europa, 3 times na Europa, o Nottingham e mais 2 times aí. Sofreram com muita lesão e acabou não jogando e retornou para o Brasil, né? Então a experiência que ele teve na Europa não foi tão boa como ele pensava. O Scarpa, ele tinha futebol para jogar na Europa? Tinha, mas sofreu com muita lesão, né? E acabou retornando pro Galo. O Fabrício Bruno pode ter pensado desse jeito? Pode. Questão salarial? Pô, eu vou receber 1 milhão, 2 milhões de reais aqui. Exemplo, ele recebe 1 milhão no Flamengo, 1 milhão e meio. Só um exemplo só, galera, só um exemplo. 1 milhão e meio no Flamengo. Vou pra lá para receber 1 milhão e meio também, obviamente, convertendo Libra para Real, né? Tô citando isso. Lá, a moeda lá que utiliza é Libra, na Inglaterra, vou receber... a Libra acho que tá 6 e pouco, né? Quase batendo 7 em comparação ao Real. Se a gente for converter, eu vou receber o mesmo salário do que o Brasil. Sabemos que tem uma cultura nova, você conhecer uma cultura nova, um país novo, você se adaptar. Entendeu? Mas tem a mulher grávida dele agora, tem aquilo. Você vai trocar o certo por duvidoso? Eu, na minha opinião, na altura dele, pela idade que ele tem, pelo status de carreira que ele tem, eu tô falando um status que essa talvez foi a última oportunidade que ele tinha de realizar seu sonho jogando na Europa. Eu acho que se fechou. Eu acho que ele dificilmente, mesmo ele se destacando, dificilmente vem outro clube e oferta uma proposta dele, né? Então acho que, na minha opinião, a opinião dele foi muito equivocada. O Vene Casagrande e o Lucas Pedrosa deu sua opinião e eu também dei a minha. É aquilo. Você é o que... Você é, desculpa. O extracampo influencia muito. Então, se o seu extracampo não tá tão bem, se ele fosse sozinho, a família estivesse aqui, ele poderia sentir saudade da família. Isso acaba influenciando muito. Mas é aquilo. É um jogador de 28, 29 anos mais ou menos aí. Eu acho que foi a última oportunidade, mas aquilo. É ele e a família dele, né? Então ele vive em prol, vamos dizer assim, da família. Para dar o melhor para a família. É aquilo. Eu iria. Uma decisão errada, mas ele tem os pontos, os prós e os contras, né? Que ele acabou analisando e tomando outra decisão, mas é aquilo. Ele acho que ele tinha futebol, sim, para chegar no West Ham, passar 2 temporadas ali, 2 ou 3 temporadas, se destacar e ir para um Tottenham da vida, o Manchester United, ou até outro clube, entendeu? Grande, um Arsenal, poderia, mas é decisão e espero que ele tenha tomado a melhor decisão, né? Pra mim tá ótimo ficar no Flamengo, mas se for pela vida pessoal, particular do jogador, acho que ele tomou uma decisão errada, mas não podemos crucificar o jogador porque é aquilo. Decisão tomada entre família, né? Entre ele e a mulher dele. Então é aquilo. É complicado mas a gente dá a nossa opinião, né? Faz parte. Mas deixa a tua opinião nos comentários, seu like aí, galera.